Daê, eu sou o Marcelo Homem e sejam bem-vindos ao Arena Filmes de It, capítulo 2, o filme que estreia hoje nos cinemas daqui do Brasil e nós do Arena Nerd já assistimos, mas e aí, o filme é bom? It capítulo 2 se passa 27 anos após a história original do It, A Coisa, e os amigos aí do Clube dos Perdedores que são apresentados no primeiro filme tinham combinado de que se o It voltasse a assombrar de volta a cidade de Derry, eles iriam voltar para a cidade também para poder matar o It. O Mike foi o único personagem que continuou morando na cidade durante esses 27 anos e ele aproveitou o tempo para poder descobrir mais sobre quem era o Pennywise, sobre como matar, como vencer, e depois que algumas coisas estranhas começam a acontecer em Derry novamente, o Mike acaba percebendo que o Pennywise está de volta e que está na hora de reunir o Clube dos Perdedores de volta. Ele liga para os amigos, um a um, para poder chamar eles de volta para a cidade para enfrentarem o Pennywise. Mas e aí, Ômega, o filme é bom? Não esqueça de assistir It capítulo 2 em uma sala de cinemas UCI. O UCI que tem as melhores salas de cinema aí de todo o Brasil, incluindo as salas X Plus, que é uma sala que tem uma qualidade de imagem e de som um pouco superior, com o som Dolby Atmos, aí, que cria uma atmosfera sonora que te coloca dentro do filme. E, além disso, o UCI tem algumas salas IMAX espalhadas por todo o Brasil. E se você quer ter a melhor experiência UCI, vá até o UCI mais próximo da sua casa e adquira sua carteirinha aí do UCI Unique. É um clube aí de benefícios do UCI que quando você compra a carteirinha inclusive custa o valor de apenas um ingresso, e quando você compra essa carteirinha você já ganha um ingresso para poder assistir o filme, e essa carteirinha te dá muitos benefícios aí exclusivos, como os descontos na Bomboniere, descontos em ingressos, brindes como pôster, chaveiro, sempre tem alguma coisa de um filme aí da semana, inclusive o It é o filme UCI Unique da semana, então vai lá no UCI, aproveita para assistir o It, ganha um desconto e ainda pode ganhar algum brinde, beleza? Então não esqueça UCI Cinemas. It capítulo 2 é sim um filme bem legal, ele tem cenas de terror muito bem feitas que assustam o público e no mínimo, se não te assustar, vai te deixar muito tenso. Conforme a cena vai desenvolvendo, você vai se pressionando, você vai se encolhendo, parece que o filme tá te empurrando pra dentro da poltrona no cinema, e aí você só relaxa quando aquela cena acaba, sabe? É um filme que trabalha muito bem com isso, então como eu falei, ele tem essas cenas de terror que são bem legais. Talvez a história, a maneira que ela é contada possa acabar incomodando algumas pessoas. Eu mesmo não curti muito essa parte, porque o jeito que o filme foi montado, parece pequenos episódios de capítulo de série ou um capítulo de livro mesmo, porque o filme toda hora ele para contar, principalmente no segundo ato, para contar pequenas histórias, de cada um dos personagens. Então a gente está curtindo uma história e de repente para contar essas histórias em paralelo. Todas as histórias que são contadas dos personagens são bacanas. Só que com 3 horas de filme, quase 3 horas de filme, a gente acaba cansando um pouquinho ali de toda hora ter esses cortes. Então a maneira que o filme foi montado não foi tão legal. Mas mesmo assim a edição do filme, não a montagem, mas a edição do filme, ela é bacana porque ela consegue conectar visualmente as cenas, assim. Então, de uma transição, principalmente no primeiro ato, a transição de um personagem para outro, conforme eles vão mostrando ali, eles sempre buscam conectar visualmente e funciona bem. O destaque negativo desse filme, eu diria que é a cidade de Derry, sabe? Porque no primeiro filme a gente sabe que se passa nos anos 80, então muito da cidade foi mostrada com aquele clima dos anos 80, aquele visual. E agora, na cidade, a gente não tem muito explorado, do que realmente tem na cidade, e a maioria dos cenários que aparecem são cenários que já foram apresentados no primeiro filme, mas que ainda estão com aquela cara dos anos 80, sabe? Lógico, exagerando até um pouquinho com a cara dos anos 80, mas é algo que parece que a cidade não passou o tempo para ela, sabe? Os cenários são os mesmos, até personagens que apareceram, moradores da cidade que apareceram no primeiro filme naquele cenário, voltam a aparecer no mesmo cenário também, do mesmo jeito, com um visual muito parecido. Até personagem que tinha mullet no primeiro filme, eles mostram o mesmo personagem com mullet também. Parece que a cidade não passou o tempo, assim, sabe? E por mais que a gente possa falar, mas é por causa do It, alguma coisa, não, porque ele ficou 27 anos
que ele não apareceu na cidade. Então a cidade ela deveria, né, ter evoluído de alguma maneira. E no final das contas parece que a cidade está meio que parada no tempo. Só que esses dois pontos negativos que eu falei, de o filme ter histórias sendo contadas e os cenários sendo revisitados também, é bacana porque ele traz um pouco de nostalgia do filme, né? O filme, como eu falei, o primeiro, a história se passa 27 anos atrás, e a gente assistindo o filme parece que a gente tem a sensação de que o filme sim foi contado, né? Que a gente assistiu o filme há 27 anos atrás, sabe? Dá aquela nostalgia de ver aqueles personagens de volta nos mesmos cenários, principalmente que o primeiro filme é muito bom, então trazer aquelas lembranças de volta funciona legal. E pra mim o maior destaque é o elenco, né? Tanto visualmente, porque eles são iguais, né? Os atores adultos que retornaram, né? Os personagens que retornaram, eles são iguais visualmente às crianças. Até o Ben, que é o personagem gordinho do primeiro filme, ele tá agora todo em forma, né? Mais forte, e ele, a cara dele, você olha, você vê o gordinho ali, sabe? Parece que é realmente o mesmo ator, né? Principalmente aquela parada que eu falei, que parece que o filme passou mesmo 27 anos, então você acha que aquele gordinho acabou virando aquele cara mesmo. E a atuação também do James McAvoy, que faz o Bill, ele mandou muito bem mesmo no filme. A própria Jessica Chastain, que é a personagem, né, a Beverly ali no filme, ela é uma personagem mais frágil, ela tem os seus traumas, e a Jessica Chastain costuma fazer personagens femininos fortes, né, mulheres decididas, mulheres líderes, e ver ela trabalhando com uma personagem mais frágil assim também ficou bem legal. E o Bill Hader também, interpretando o Rich, consegue misturar bem assim o humor do personagem e a melancolia, o sofrimento que o personagem tem, as coisas que ele tem trancada dentro dele, sabe? Ele mandou muito bem nisso também. E já que eu citei o humor, também vale lembrar, né, que It, o primeiro filme, traz bastante humor com as crianças, e esse humor tá presente de volta aqui. E eu acho que funcionou tudo muito bem, sabe? O terror do filme é muito bem equilibrado, e o humor do filme também. Mesmo quando as cenas, assim, elas são assustadoras, tem uma piada, uma tirada ali, um humorzinho ácido que quebra, né, essa expectativa da gente, essa tensão, mas que funciona muito bem, é tudo muito natural, sabe, dos personagens, que você consegue identificar a amizade que esses personagens têm, né, eles têm através desse humor. O terceiro ato do filme, pra mim, foi algo que ficou um pouco meio maçante, um pouco cansativo, porque eu achei tudo muito grandioso, muito fantasioso, sabe? Apesar da gente saber que é um filme, né, com um personagem que é fantasioso, eu acho que toda a mitologia, tudo aquilo que foi criado na história do filme não me convenceu muito, assim, foi muito fantasia, né? Apesar de a gente saber que alguns desfechos de histórias aí contadas pelo Stephen King são, né, fantasiosas às vezes, só que acabou, sabe, tirando um pouquinho do clima do primeiro filme, que tinha uma coisa um pouco mais pé no chão, uma coisa um pouco mais contida. A escala do final do filme foi muito grande. Ela faz sentido dentro da história, sabe? Só que eu acho que a maneira que a história foi contada, e como eu falei, essa mitologia que foi contada, criada em cima desse universo, não me agradou tanto. Mas, resumindo, o filme sim é muito bom, né? Tem, como eu falei, o tom certo de terror, o tom certo de humor, tem personagens bem legais e personagens bem desenvolvidos também, com boas atuações. O que incomoda é a mitologia, como eu falei, essa grandiosidade que tentaram dar, que talvez não precisasse, e a montagem do filme, né? O jeito que o filme foi contado, principalmente por ter quase 3 horas, acaba cansando um pouquinho, né? A gente ficar curtindo esses pequenos episódios dentro do filme. Fica uma dica rápida aí pra vocês que curtem os vídeos de crítica que a gente faz aqui. Agora a gente está publicando as críticas em texto lá no nosso site também. Então entra lá, www.arenanerd.com.br, e esse vídeo aqui vai estar lá transformado em texto. Às vezes até antes vai sair o texto lá do que o vídeo aqui, beleza? Você já assistiu o filme? Diz aí embaixo pra gente o que você achou, né? Se você curtiu ou não, se você concorda com o que a gente falou aqui ou não. E se você ainda não assistiu, diz pra gente qual a sua expectativa, beleza? Eu fico por aqui e volto aí a qualquer momento com mais um Arena Filmes. Valeu!